Então vamos lá, dos 4 aos 6 anos, as exigências sociais aumentam. Então, a exigência social aumenta, então a criança, ela tem que socializar com outras crianças, com crianças de outros ciclos sociais. A criança, ela tem regras, limites, não é tudo no tempo dela. Ela adquire uma rotina. Então, assim, na fase escolar, tudo é muito social para os pequenos. É um olhar amigo, um olhar de que: "Ah, você não é meu amigo". Então, as exigências, assim, começam a mudar a vida da criança, né, quando eles chegam aí nessa fase social. O brincar, né, o brincar compartilhado. Então, aumentam os sinais de autismo, né, não é que aumentam os sinais, eles ficam mais evidentes, porque eles estão num ambiente que expõe eles, quando eles estão ali no meio escolar. Então, assim, eu vou te falar sinais práticos aí de autismo. 4 anos de idade já. Dificuldade no desfraude. A criança não consegue desfraldar, não consegue parar. Então, assim, a criança não consegue desfraldar, não sai da fralda de jeito nenhum. Se a criança já não fala, já é um sinal que eu falei no outro vídeo, né? Dificuldade para se vestir sozinha, não se veste sozinha, tá? Tem muitas crianças aí que elas não sabem se vestir, mas cuidado, às vezes, assim, é muito cultural do nosso país. Nós brasileiros, nós mulheres brasileiras, né, somos muito afetuosas, muito carinhosas, muito amáveis e às vezes com a pressa não deixamos nossos filhos se desenvolverem, né? Mas assim, dê autonomia para o seu filho. Se ele sabe abotoar a camiseta, ensina e deixa ele abotoar, deixa ele colocar a calça sozinho. Fica tortinho, você ajeita, porque senão se tornam sinais de autismo que não é sinal, que aí é você que não deixou, vamos dizer assim, ele ter autonomia para se desenvolver. Tá bom? Então tome muito cuidado que a gente vê na internet, mas se a criança não se veste sozinho aí, é um sinal, às vezes, de um probleminha motor, tá bom? E sinal de autismo. Então, sono agitado, pesadelo, criança que grita, que ela fala dormindo, ela soa muito. Então, já é um sinal. Dificuldades com o uso de pronomes. Então, assim, por exemplo, Tamires quer comer. Ela não fala eu quero comer. Tamires com fome. Ela não fala a frase toda também. Então, ela tem essa dificuldade com pronomes. Mãe, me dá água. Então, água. Tamires, água. Então, assim, tudo isso são sinais aí do autismo que estão presentes em crianças autistas, tá? Vamos lá. Não consegue contar como foi o dia, questão de relatar, né? Ou falar da sua história. Então, as crianças que estão dentro do espectro, elas têm muita dificuldade em relatar o que aconteceu na escola. Tudo para ela foi normal, tá tudo bem. Então, fiquem atentas, tá? A interação social entre 5 e 6 anos de idade, 6 anos de idade. A criança brinca perto das outras crianças, mas ela não brinca com outras crianças. Ela fica ali no, vamos dizer, no mundo dela, no que ela tem interesse. Interesse fixo de uma só coisa, de falar de um só assunto. Então, por exemplo, dinossauros, Sonic, trens, planetas, objetos giratórios. Então, tudo que é muito repetitivo, fala muito repetitivas, entra também na questão do autismo, tá? Interpretação literal, não entende piadas, não entende metáforas. Às vezes você fala uma coisa brincando, seu filho fica triste porque ele não entendeu que é uma brincadeira, né? Então, o que eu disse? Então, tomem muito cuidado. Então, o que diz o DSM-5? Vamos lá. Cadê o manual de... Não, aqui, ó. Meu DSM tá aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar. O DSM tá aqui. Então, o que diz o DSM? Aqui começamos a notar o critério B.
a insistência na mesmice e o incômodo com mudança. Então aquela criança, ela quer sempre fazer o mesmo caminho, sempre a mesma rota, sempre colocar a mesma roupa, sempre apertar a campainha. Por exemplo, eu tinha uma criança na escola que ele era o primeiro a chegar na escola. E ele chegasse e ele não apertasse o interfone e quem apertasse fosse a mãe dele, já gerava um gatilho, uma crise de rigidez cognitiva. Então tem que ser sempre a mesmice, tem que sempre sentar naquele banco específico do carro. Sempre gosta de ver o mesmo filme repetidas e repetidas vezes. Às vezes a criança também apresenta ecolalia. Então ela vê aquele filme e aí ela começa a repetir. Então, mamãe procurando Nemo, mamãe Nemo e continua, mamãe procurando Nemo. Às vezes, essa repetição acontece no outro dia. Aí nós chamamos de ecolalia tardia. Mas aí já estou me aprofundando mais, já fica para os profissionais. Então, mães, fiquem atentas aí na questão, principalmente, da autonomia da criança, questão do desfraude, questão do brincar social, o brincar de faz de conta, tem vídeo no meu canal sobre brincar de faz de conta. E também fiquem atentas à interação social com outras crianças, se ele brinca sozinho ou se ele brinca com uma brincadeira compartilhada. Por exemplo, tô brincando de Lego, que o Lego é um trem. Então o Lego tá um tic-tac, se outras crianças brincarem com ele ou ele deixar, aí sim uma brincadeira social. Agora se ele ficar sozinho, piuí, tic-tac, piuí, tic-tac, ele tá brincando sozinho e ele só quer brincar de trem, já é um sinal aí do autismo. Então nessa fase, a escola é a nossa maior parceira. Mães, por favor, escutem as professoras. Se a professora pontuou alguma coisa do seu filho, por favor, escutem. Eu falo isso como uma profissional da educação que já estive dentro de sala de aula. Professor não é seu inimigo. Vou explicar para vocês uma coisa. A professora, quando está na sala com 25 alunos, ela vê a margem do desenvolvimento. Ela vê todo mundo igual. Todo mundo se desenvolvendo igual, porque uma professora fez faculdade, ela estudou os marcos do neurodesenvolvimento. Então, ela vê todo mundo ali de 4, 5 anos, o que é esperado. Se uma criança está abaixo ou se uma criança está acima, ela vai saber. Se ela pontuar para você, olha, mamãe, tem alguma coisa errada com fulaninho, ele não tá brincando, quer dizer que as outras crianças brincam e só o seu filho não brinca. Entendeu? Não é assim, quando a professora está falando uma coisa importante do comportamento do seu filho, não é um ataque, é uma observação. Então, assim, como eu falei eu sempre falo nos meus vídeos, né? Nós, mulheres brasileiras, somos mulheres muito carinhosas, muito afetuosas, somos super mães, né? Principalmente as mães atípicas são chamadas de mãe guerreiras, né? E esse afeto, às vezes, nos cega e tudo nós achamos que é para ferir aquele nosso amado filho, mas não é bem assim. As coisas são, vamos dizer assim, as coisas não são assim, os professores são nossos parceiros. Então, assim, hoje em dia eu vejo, e é muito triste, colegas de profissão, pedagogas, que estão vendo ali a criança apresentando atrasos na aprendizagem, atrasos do desenvolvimento motor, questão de autismo, e não aceita, a família não quer conversar, ou às vezes leva como se fosse algo que não é tão importante. Ah, eu era assim, o pai dele era assim. Não, mas, por favor, às vezes não saber das coisas nos leva à ignorância. Então, assim, se você observar qualquer um desses sinais que eu falei nesse vídeo, comenta aqui embaixo. E se você também tem questões com a professora do seu filho, comenta aqui embaixo. Começa a refletir um pouquinho o que ela está passando, tá? Infelizmente, no nosso país, a educação é muito desvalorizada. Então, tudo que eu pontuei com muito amor, carinho,